Fala pessoal, tudo bem? Começa agora mais um Radar da Saúde, o quadro em que eu trago as principais notícias da saúde que foram destaque ao longo da última semana. Antes de trazer de fato as notícias aqui para vocês, eu não posso esquecer de falar para vocês assinarem o canal e ativarem todas as notificações para não perder nenhum conteúdo que a gente publica aqui. Vamos lá? Agora a gente começa o Radar da Saúde falando um pouco sobre o diálogo entre a saúde suplementar e o novo governo, ou seria a falta de diálogo. A gente sabe que quando começou o novo governo sempre se mostrou aberto a conversar, inclusive recebe eventualmente as lideranças específicas de alguns segmentos da saúde. Ao mesmo tempo, a gente também sabe como está o cenário da saúde suplementar. As altas sinistralidades, o risco de quebra das pequenas operadoras, a história do rol e a inclusão de procedimentos que aumentam o custo todo da operação e ao receio da diminuição da parcela de usuários dentro desse segmento da saúde suplementar. Dentro desse cenário temos ainda um novo capítulo, na verdade que não é novo capítulo, mas é um capítulo que está se prolongando ao longo dos últimos meses, que é o piso de enfermagem. Nessa semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um projeto de lei do Congresso em que abre o orçamento para financiar o piso de enfermagem, especialmente no setor público. Isso envolve as filantrópicas e os prestadores que tenham pelo menos 60% de atendimento dedicado ao SUS. E aí onde entra a saúde suplementar nessa história? Por enquanto, não entra em lugar nenhum. Não tem nenhum tipo de solução que foi proposta, por enquanto, para os hospitais privados em relação ao piso de enfermagem. Segundo a ANAP, a grande expectativa é que haja um avanço num projeto de lei que traz a desoneração da folha de pagamento dos hospitais privados. Isso ajudaria a compor ali para o pagamento do piso de enfermagem. Agora, o fato é, se nada disso avançar, segundo a própria ANAP, Antônio Brito, que deu uma entrevista ontem ao Futuro da Saúde, se nada disso avançar, muito provavelmente os custos do aumento, com o piso de enfermagem, vão ser repassados aos planos de saúde, que por sua vez repassam isso aos usuários. A grande questão é quando o governo federal vai abrir as portas e o diálogo de verdade para entender o que pode ser feito em relação à saúde suplementar e à crise que a gente sabe que o setor privado tem enfrentado ao longo de 2023. A gente também traz na newsletter uma reportagem especial sobre como andam as filas no SUS. Na verdade, a gente obteve via Lei de Acesso à Informação as informações sobre quais estados brasileiros já enviaram os seus planos ao governo federal para redução de filas das cirurgias eletivas. Segundo esse levantamento, 9 estados ainda não enviaram os seus planos, mesmo 3 meses ou quase 3 meses após o lançamento do programa do governo federal. A reportagem traz quais são os obstáculos possíveis para que isso esteja acontecendo. Por exemplo, a falta ou a dificuldade da organização de filas. Outro ponto seria a dificuldade de mapear os prestadores disponíveis para sanar essas filas. E por fim, de repente, por uma falta do governo, principalmente do ano passado, os estados já estavam mais organizados e estão seguindo com uma organização por conta própria. De qualquer forma, a gente destrincha tudo isso e traz dados e o posicionamento de 4 dos estados na reportagem do Futuro da Saúde. E por fim, um debate sobre a maturidade digital dentro da saúde no Brasil. A gente sabe o quanto a pandemia acelerou todo o processo de digitalização da saúde, não teve como, Muitos serviços surgiram na pandemia, mas outros tiveram que se atualizar e entrar nesse universo digital. Agora, a nossa reportagem conversou com 2 consultorias para entender como que está esse índice de maturidade digital nos principais serviços de saúde e como isso se compara com outros países. Eu convido vocês para acessar todas essas matérias
matérias que eu trouxe aqui ao longo desse vídeo, os links estão na descrição. Eu espero vocês no próximo Radar da Saúde, que vai ser na próxima sexta-feira, ou na segunda-feira com aquele spoiler. Na segunda-feira temos Futuro Talks com a presença de Lídia Abdala, que é CEO do Grupo Sabin. A gente se vê segunda então. Até mais!